A paz do Senhor, meus irmãos do Seminário Caseiro, é com grande alegria que eu chego diante de vocês através deste devocional e também tantos quantos irmãos que esse vídeo puder alcançar. Me sinto muito honrado pelo convite, desde já desejo que Deus abençoe o teu coração, a tua vida, a tua família, a tua casa, o teu dia e a tua semana. Que Deus abençoe você. E eu quero compartilhar com você essas rápidas palavras que se encontram aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 1. Vamos ler todos juntos. Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles, porque, sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês, que está nos céus. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Amém? Eu li aqui na minha NAA, para os irmãos que gostam de ler na mesma tradução. Fica aí a dica para os irmãos. Caridade. A caridade. Eu vou falar sobre 3 pontos aqui. A caridade, a hipocrisia e o pragmatismo religioso. E eu quero começar com os irmãos a respeito da caridade. Jesus, ele não proíbe atos de justiça, ou os chamados atos de compaixão, as odiernas ações sociais. No capítulo 5 e versículo 16, vamos ler aqui, nos diz assim, capítulo 5, versículo 16 de Mateus, também Mateus, nos diz assim: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Jesus, ele faz um alerta, advertindo para as reais motivações do coração, pois a motivação correta para Deus é mais importante do que o simples fato de realizar uma ação. Para Deus, a motivação correta é mais importante do que simplesmente pegarmos, sairmos de dentro da nossa casa e irmos a algum lugar por aí e fazer uma ação social. O que importa para Deus é o que se passa no nosso coração. No nosso coração. E a honra está no servir. Jesus Cristo, ele foi o nosso maior exemplo de servidão, não é mesmo? A hipocrisia. Em Mateus, continuando em Mateus capítulo 6, versículo 2, diz assim: quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Os hipócritas aqui, parafraseados por Jesus Cristo, eram os artistas gregos que representavam o teatro grego e romano. Por sua vez, estes usavam máscaras e para expressar os seus sentimentos, as suas emoções, as suas tensões e transmitir as suas sensações. Esses artistas, eles ficavam ali trabalhando durante o dia. Vamos conjecturar que eles estavam lá pela rua, por onde Jesus passou, pode ter visto algum deles ali, trabalhando, fazendo a sua arte, talvez de rua, ou talvez em algum teatro da época, algum templo da época. Desde o século V, aliás, o teatro é simbolizado por máscaras, por 2 máscaras. A máscara da tristeza e a máscara da alegria.
E no período contemporâneo, hoje, nós estamos vivendo o tempo das máscaras. Nós estamos passando por uma pandemia mundial. Isso não é mais novidade para ninguém. Todo mundo sabe o que o mundo está passando e o quanto o mundo está sendo assolado por essa crise na saúde, essa crise sanitária. E nós estamos vivendo o período das máscaras. Para nós ocidentais, aqui, é uma novidade. Até então, para nós aqui, ocidentais, ver uma pessoa com uma máscara na rua, até pouco tempo atrás, era sinal de que essa pessoa ela era uma pessoa doente. Ela era uma pessoa que tinha um problema respiratório, talvez, algum problema pulmonar. E logo já se tentava, talvez, até manter uma certa distância por um certo preconceito. Mas hoje, todos precisam fazer uso das máscaras. Todos estão precisando fazer uso das máscaras. E tendo em vista que para nós isso é uma novidade, para nós ocidentais, para os orientais já não é tanto. China, Japão, alguns países europeus, o uso das máscaras já é bastante comum. A importância das máscaras hoje aqui para nós tem um alto grau. Aqui em Porto Alegre, na cidade onde eu moro hoje, apenas os mercados estão abertos e farmácias. A máscara se tornou uma espécie de passaporte para que você possa entrar em alguns lugares. Hoje em dia todos, né? Para que você possa entrar nos lugares. Se você não estiver usando a sua máscara, você não pode entrar. Então, a máscara hoje ela tem uma grande importância na sociedade. E eu quero ir um pouco mais adiante. E eu quero falar um pouco sobre o pragmatismo religioso. No pragmatismo, os meios não necessitam de justificação. Afinal, tudo o que importa é o resultado final. O pragmata ele não se importa se a razão ou a sua motivação é errada, porque a sua única preocupação é fazer com que dê certo. É fazer com que no final tenha dado certo. Não interessa o que aconteceu lá atrás. Não interessam os meios. Não interessa o início. O que me interessa é fazer dar certo. E o ponto em comum entre esses dois termos, a hipocrisia, os hipócritas, ditos ali por Cristo, e os pragmatas, o ponto em comum entre esses dois termos é que, e trazendo isso para dentro da nossa convivência cristã diária, é o fato da necessidade de fazer dar certo. Por motivos errados. Às vezes nós temos uma necessidade de fazer com que as coisas deem certo e não nos preocupamos com as reais motivações que nos levam a querer que algo dê certo. Às vezes as motivações são erradas. Às vezes pode dar certo, mas os caminhos que levaram até isso, até o ponto de dar certo, foram caminhos errados. Quando a nossa preocupação é somente fazer dar certo, mesmo que por motivações erradas, nós podemos tragicamente cair na ironia de recebermos a aclamação, a bajulação humana, pública ou profissional ou sentimental, e esta ser a única recompensa que possamos receber. E isso é muito triste, pois tais adulações humanas, fugazes, podem impedir o real e o verdadeiro sentido da realização de um ato de justiça, de uma boa ação. A verdadeira satisfação do profundo anseio dos corações das pessoas, a aprovação por quem realmente importa.
E a aprovação de quem realmente importa é a aprovação por seu Pai que está no céu, que vê em secreto. Veja você. O que importa é a real motivação, a motivação verdadeira do coração sincero e quebrantado diante de Deus, mesmo diante de uma ação social, pois ele vê em secreto. Mas o que é ver em secreto? Ele vê o que está no recôndito do nosso coração. Não adianta, irmãos, não adianta nós tentarmos esconder algo do nosso Deus, porque Deus vê em secreto. Ele vê aquilo que o homem não pode ver. Ele vê aquilo que a pessoa que está sendo ajudada por você não consegue ver. Mas ele penetra no mais profundo do teu coração. E ele vê em secreto. E ele conhece as tuas intenções e as tuas reais motivações. E eu quero concluir com os irmãos, e eu falei um pouco sobre a importância do uso das máscaras durante esse período de crise sanitária mundial. Nunca um pedaço de tecido se fez tão presente e se tornou tão importante assim na vida de milhões e milhões de pessoas. Tornou-se uma espécie de, como eu falei anteriormente, um passaporte de entrada. Um pedacinho de tecido. Um pedacinho de tecido. Se tornou muito importante na vida das pessoas hoje em dia. E o meu conselho aos amigos e irmãos de Seminário Caseiro e todos os irmãos que estão assistindo é que... Deixa eu tomar um golinho da minha água aqui. Na minha xícara com a foto da família aqui. Família tem que estar sempre junto, né? O meu real conselho, irmãos, para os irmãos e de Seminário Caseiro, e ele é muito prático e até mesmo talvez repetitivo. Ao saírem de suas casas, não se esqueçam desse pedacinho de tecido. Não se esqueçam de levar no bolso e colocar no seu rosto esse pedaço de tecido, porque ele é muito importante. Também, antes de tentarmos impressionar o irmão da congregação, o vizinho do lado da direita, o vizinho da esquerda, realizando as nossas obras de justiça, nos preocupemos antes em sermos motivados, primeiramente, por agradar ao nosso Deus. Antes de você pensar em fazer algo de bom para alguém, primeiramente preocupe-se em saber se você está fazendo isso para agradar a Deus. E não para agradar somente a um desejo do seu coração. Preocupe-se primeiro em agradar a Deus. Primeiro preocupe-se em entender se a real motivação do seu coração está ligada a agradar ao Deus que vê em secreto. Que vê em secreto. Ele está no céu e vê em secreto. Ele conhece o mais profundo e escondido do nosso coração. Então, meus irmãos, tiremos diante dele, tiremos, aí sim, as nossas máscaras. Aquela máscara que o teu vizinho da direita não pode ver. Aquela máscara que o teu vizinho da esquerda não pode ver. Aquela máscara que o teu irmão da congregação não pode ver. Ao nos apresentarmos diante de Deus, preocupemo-nos antes em tirarmos a nossa máscara
e quebrantarmos o nosso coração diante dele. Esse é o ideal para alguém que deseja agradar a Deus. Esse é o ideal para alguém que deseja agradar a Deus, rasgar o seu coração diante de Deus e perguntar para Deus: Deus, eu sei, Senhor, que eu não posso te surpreender em nada. Não existe o que eu possa fazer que possa te surpreender. Que tu possa olhar para o Levi e dizer: nossa, o Levi me surpreendeu. O Levi está me surpreendendo. Porque tu conheces tudo, Senhor. Tu conheces o meu deitar e o meu levantar. Tu conheces, Senhor amado, o nosso respirar. Tu sabes, Senhor amado, quantas batidas o nosso coração há de dar durante um dia, num período de 24 horas. Tu conheces o nosso dia de amanhã e tudo está nas tuas mãos, porque tudo tu vê, tudo tu podes. Deus, tudo tu conhece. E o que nós queremos, Senhor, é tirarmos as nossas máscaras diante de Ti e rasgarmos o nosso coração diante de Ti e dizermos que reconhecemos as nossas debilidades, as nossas fraquezas, reconhecemos que sem Ti nós não somos nada e que todos os nossos atos para impressionarmos os nossos amigos, os nossos irmãos, se não forem motivados em Ti agradar, se não forem motivados em Ti, Senhor amado, são apenas atos de corações egocêntricos, de corações de pessoas que amam a si mesmas. Mas que a Tua misericórdia possa nos alcançar, Senhor. Que a Tua misericórdia, que é diária, se renove na nossa vida, Senhor, diariamente. Esse é o desejo do meu coração. E para que aí sim prossigamos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E eu concluo, meus amados irmãos, com o conselho de um apóstolo muito amado, o apóstolo Paulo, que é um dos primeiros que eu quero abraçar quando chegar lá no céu. Eu amo o apóstolo Paulo. Eu quero deixar para vocês um conselho vindo dele. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, façais qualquer coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. Você pensa que você é bonzinho demais? Você pensa que você é o melhor? Você pensa que você é bom demais? Preocupe-se primeiro em saber se você está fazendo tudo para a glória de Deus. Que Ele cresça na nossa vida. Que Ele apareça nas nossas ações. E que quando você for fazer a sua ação, que o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja glorificado através da tua mão, que tu vai estender para o teu irmão, para todo aquele que necessitar. Faça, leve o pão, leve também a mensagem do Evangelho. Esse é o meu desejo para todos vocês. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu dia. Tenha uma semana abençoada e guardada debaixo da santa e poderosa mão de Deus. Deus abençoe.